imagine você chega no seu trabalho lá, ou numa escola, e tem lá, na sala dos professores, né, há um cartaz com a seguinte frase: em 2007 eram 634 estudantes matriculados, em 2008 703, por aí vai. Aí você olha, claro que você consegue compreender aí, né, perceber se o número está evoluindo, se está caindo, meio que você consegue, mas requer um esforço cognitivo maior em você processar esses dados, sair associando o ano à quantidade e tentar montar isso, fazer uma visualização dessa tabela, diríamos assim, mentalmente. Tá? Então isso dá um pouquinho de trabalho para você perceber a tendência. Diferentemente de você chegar com um gráfico e perceber, você sabe ali de cara, você sabe que está aumentando e, né, obviamente tem os números já colocados, os rótulos aí. Então fica muito mais fácil você compreender, você perceber. Daí, por essas e outras, a importância da gente ter gráficos, porque as imagens elas são mais processadas rapidamente pelo nosso cérebro, né? Aquela coisa de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E aí, nesse cenário de análise de dados, essa representação gráfica ela é cada vez mais importante, né? Mais interessante, porque você tem várias ferramentas ou várias bibliotecas para poder fazer análise de dados, mas geralmente elas desaguam em um gráfico, né? Em um visual, em uma forma de representação daquele conjunto de dados, uma forma visual que é muito mais dinâmica, muitas vezes é interativa, é intuitivo, você vai clicando, o gráfico pode ir se ajustando, tá? Faz parte de todo o processo de análise de dados, desde o entendimento dos dados até a fase de apresentação dos resultados. Então a gente não precisa só usar o gráfico lá no final, não. A gente pode usar o gráfico desde o início, né, para fazer uma primeira análise exploratória dos dados, a gente analisar como é que nossos dados estão aí meio que distribuídos, como é que eles estão aí organizados. Como a gente faz, por exemplo, pega essa estatística descritiva logo para conhecer nossos dados, a gente também pode fazer alguns gráficos. Então, é utilizado na fase de visualização da qualidade dos dados brutos, para a gente fazer identificação de distribuição de variáveis, por exemplo. Se é uma variável qualitativa, ela pode ter lá suas distribuições também, variável categórica, né? Categórica, ela pode ter lá, por exemplo, lá na nossa base de dados do Atlas, né? Que a gente vai falar mais um pouquinho. A gente tem lá as cidades, pode ser as categorias, né? Cada cidade pode ser um dado categórico. Eu tenho as regiões também, as regiões metropolitanas, as ilhas, tudo isso aí são dados categóricos que, obviamente, eu vou associar aquelas variáveis lá do IVS. Apresentar relações e correlações de variáveis também a gente consegue visualizar isso a partir de um gráfico. Se eu disser, ó, a correlação é 0,8, tá? Mas se você plota no gráfico aquelas duas variáveis do comportamento delas, você percebe se há uma correlação, né, entre elas. Representar e verificar a consistência de modelos também a gente coloca na conta aí de usar gráficos, tá? Então por isso que a gente tem uma grande variedade de gráficos, inclusive. Então a gente vai falar um pouquinho deles, relembrar um pouquinho aí do estudo desses gráficos e ver né, um pouco de alguns exemplos, um pouco de aplicabilidade. Por exemplo, o gráfico de barras, que a gente tem, né, familiaridade com ele. É utilizado para quê? Para comparar grandezas. Quando você quer comparar, né, de repente, por exemplo, é um determinado indicador daquele, né, um indicador de Curaçá com um indicador de Juazeiro, um indicador de Lagoa Grande com um indicador de Petrolina, ou né, qualquer tipo de comparação. Quando você quer comparar grandezas, você pode usar gráficos de barras, né, que você compara essas grandezas por meio de retângulos de larguras iguais, e aí a altura de cada retângulo vai ser proporcional àquela grandeza, né, àquele valor. Cada coluna, ou barra, representa a intensidade, né, uma modalidade do atributo, ou seja, o quanto aquele atributo é grande ou pequeno, qual é o valor dele, né? Então, eu consigo olhar e eu perceber a diferença visual, eu consigo perceber a partir do gráfico de barra. Eu tenho um gráfico que é parecido com o gráfico de barra, mas é o gráfico de histograma, que geralmente quando você tem uma quantidade maior, grande de dados, você coloca, por exemplo, no histograma, porque ele vai mostrar a distribuição dessa variável, né, uma variável quantitativa, se ela é do tipo contínua. Então ele vai colocar, tá, por exemplo, cada item do eixo X aqui representa, né, um limite de valor. E aqui no eixo Y seria a quantidade de ocorrências
né, daquele item lá. Então, quando você está trabalhando com, por exemplo, com categorias ou com uma sequência contínua, por exemplo, você coloca o histograma, ele consegue apresentar como é que estão distribuídos esses dados, tá? E tem aquela sua distribuição normal, distribuição de Poisson, binomial, a gente consegue visualizar a partir de um gráfico de histograma. E a ideia é que ele também, o histograma, ele tem essa coisa de representar uma tabela por frequência de classes. O que é isso? Ele vai representar quanto a ocorrência, né, de cada categoria, cada classe, por exemplo. Cada classe seria cada barrinha dessa, né? Cada barrinha dessa. Então ele vai mostrar o quanto, qual a frequência, quantas vezes ocorre aquela classe, tá? São utilizados quando a gente quer ver o comportamento, né, a distribuição dos dados. Tá? Então a gente usa o histograma. A gente vai ver como é que a gente cria histograma. Todos esses gráficos a gente vai criar na prática daqui a pouco. Só estou dando uma primeira visualizada, uma primeira passada geral por ele. Aí no gráfico de histograma, a gente consegue, por exemplo, já ver algumas coisas, como, por exemplo, cada barrinha, né, dessa representa uma classe, né, uma categoria, por exemplo. Se eu estivesse trabalhando com modelos de carro, cada barra dessa seria um determinado modelo de carro, que eu teria a quantidade, aqui eu teria, por exemplo, uma base de dados de carros, que a gente viu lá aí eu teria a quantidade de carros, né, por cada modelo, cada classe dessa seria cada modelo daquele carro, cada modelo ou cada tipo daquele carro. E aí eu tenho a frequência, que é a quantidade que ela aparece, que é a própria altura da barra, e eu tenho a amplitude da classe, ou seja, o menor valor e o maior valor da classe, certo? O menor valor e o maior valor da classe. Então eu tenho aí alguns elementos que compõem esse histograma. Um gráfico muito comum, mas também tem seus senões, aí, seus poréns, é o gráfico de pizza, tá? Que é uma forma também de representar dados qualitativos. Você tem, por exemplo, as categorias. Vamos supor que aqui fosse uma coisa que dividisse, por exemplo, uma população em 3 partes, tá certo? Torcedor do Bahia, torcedor do Vitória e torcedor de nenhum dos dois, né? Ou aqui não, aqui a gente tem 4 times, né? Santa, Sport, Náutico. Aqui também tem Santa Cruz, Sport e Náutico, né? Que são os 3 principais. Então eu poderia pegar essa pizza, né? Essa pizza aí e dividir, representando cada fatia dessa ou cada setor desse, né? Uma determinada quantidade. É uma forma de representar. É possível representar por percentuais, ao invés de colocar números percentual. E é de fácil compreensão, né? O leigo, que não tem muito acostumado com números, ele consegue, pelo tamanho da fatia, ele consegue, né, entender o que é mais e o que é menos. Tem uns senões que é exatamente quando você tem muita classe, quando você tem muita categoria, não fica aquele disco todo colorido, aí ele perde completamente o sentido. É melhor você usar um outro gráfico, né? Aqui um gráfico de pizza para 3, 4 categorias, você consegue, 3, 4 classes, né, categorias, você consegue mostrar. Mas a partir daí você começa a poluir demais, muita cor. E outra coisa, você não começa a perceber a diferença entre as fatias. As fatias ficam uma diferença muito pequena de uma para outra. A não ser que você tenha um dado que sobressai, né, que se destaque. Aí você não consegue saber, por exemplo, quem é maior do que o que. Aqui, por exemplo, a gente já teria uma dificuldade de saber qual é o maior, essa fatia ou essa aqui. Ou elas são estritamente iguais. Tá? Então a gente não consegue. Por quê? Porque ela não é uma coisa absoluta, né? Então a fatia ela é proporcional à quantidade. Então, mas ela não nos dá muitas vezes um indicativo real de quanto é aquele valor. E aí a gente fica na ambiguidade, né? de sem saber. Então geralmente assim, artigos científicos se recomenda não usar gráfico de pizza, tá? Em artigos científicos, você quer fazer uma apresentação de alguma coisa, de um dado, uma coisa público em geral, beleza, pode usar pizza assim e resolve. Agora, se você quer fazer um artigo científico, a submeter a uma revista, sobretudo revistas qualificadas, não use pizza, né? Você pode representar esses mesmos números por um gráfico de barra ou por um gráfico de colunas, que você consegue representar bem sem ambiguidade, tá? E quando você coloca as colunas uma ao lado da outra, você percebe quem é maior do que quem, né? Se são iguais ou se tem alguma diferença de tamanho.
Gráfico de dispersão, quando você tem duas variáveis, tá? É um gráfico tipo para a gente ver correlação, né? O gráfico de dispersão, aquele gráfico que a gente plotou lá quando a gente foi estudar correlação, é o primeiro gráfico que a gente plotou, não o de correlação, não da matriz de correlação. Então, se você tem variável tipo x e y, aí você quer estabelecer se há uma correlação entre x e y, quando x cresce, y cresce, quando x cresce, y decresce, ou se não existe nenhum tipo de correlação. Então, quando você quer ver esse comportamento entre duas variáveis quantitativas, a gente usa o gráfico de pontos, ou que a gente chama de pontos, ou gráfico de dispersão. Tá? É utilizado muito em análise de correlação e regressão, porque a gente percebe a tendência. A gente consegue, por exemplo, o próprio R também ele consegue estabelecer, colocar uma linha, né, de tendência aqui. A gente percebe nesse gráfico ele tá muito poluído aqui, porque ele tem dois tipos de dados. Ele tem aqui paz de Brasília e tem, deve ser alguma coisa de hotel, alguma coisa, não sei, que tem uma quantidade de quartos aqui. Então, ele tem né, essa distribuição aqui. Então, ele compara, ele tem o preço e tem um metro quadrado, certo? E tem também, aí a cor representa a localização e o tamanho da bolinha, né, uma eventual quantidade de quartos aqui. Não vamos ignorar aí esses dados, mas só para mostrar que, só para dizer que além do x e y, a gente consegue mostrar com a cor da bolinha, consegue passar mais uma informação e com o tamanho da bolinha também mais outra informação. Então a gente consegue de repente agregar aí mais, além das duas variáveis numéricas, x e y, certo? A gente pode colocar variáveis categóricas também, como para ilustrar melhor um determinado conjunto de dados. Vamos ver esses exemplos todos aí, certo? Bom, e aí a gente chega no box plot, que é o gráfico mais estatístico, né? Por quê? Porque ele consegue apresentar uma série de valores, o gráfico de caixa, ou o gráfico que a gente chama né, que tem isso aqui, a gente chama de bigode, então, tem vários nomes, mas o nome correto é box plot, tá? O diagrama de caixa. Por que eu digo que ele é o mais estatístico? Porque ele consegue mostrar já nele as diferentes sumarizações, as diferentes estatísticas descritivas no próprio gráfico. Né? Ele não mostra a média, mostra a mediana, mas se a gente quiser a gente pode colocar a média também. Então, você tem nesse gráfico aqui você tem no eixo Y, né, de valores, você tem pressão sistólica, né, aquela famosa pressão, né, de 12 por 12, aqui é só a sistólica, né, e está medido, né, como ela é mensurada, 100, 120, 140. Aqui é como se fosse eu medir a pressão de várias pessoas, uma quantidade, não está dito aí, mas só para... E aí eu tenho a distribuição, como é que está a distribuição da pressão nessa minha população? Nessa minha população, eu tenho um cara aqui, depois a gente vai falar disso aqui. Eu tenho um cara aqui que ele teve a pressão dele está dando 100, que era a sistólica. Eu tenho gente aqui com 180, né? Com 18. Aqui é 10, aqui é 18. Eu tenho a maior parte das pessoas, né, estão aqui entre 12 alguma coisa e 15 alguma coisa. Né? A mediana é essa linha aqui, ó. A mediana, ou seja, divide a quantidade de dados a metade. Então eu tenho, na minha população pesquisada, metade é assim, vamos supor que aqui fosse 13, tá? Não é mais um pouco mais que 13, mas fosse 130. Então eu tenho, daqui para cima, eu tenho a metade dos dados, daqui para baixo tem a metade dos dados. Embora essa caixinha aqui apresente, essa parte de cima seja maior, mas a quantidade de dados dividida é a mesma, né? Aqui a mediana divide os dados na metade. Lembra que a mediana divide os dados na metade. Significa que desse lado de cima eu tenho uma variação maior das pessoas, da pressão das pessoas. Aqui, como eu tenho uma caixinha um pouco mais apertada, um pouco mais fechada, a variabilidade dos dados, tá? Aqui está variando de 10 a 13, ou de 12 a 13, e aqui em cima de 13 a 16. Então você tem uma variabilidade maior de dados aqui em cima. Mas a quantidade de dados, que é a mediana, eu gosto muito, deixa eu apagar aqui tudo. A quantidade de dados, né, que tem daqui para cima e daqui para baixo é a mesma, certo?
Então, o que é que ele fez? Ele pegou todas as pressões, né, as pessoas, e pegou lá o X, lá, que é pessoas e pressão, e pegou e jogou nessa caixa. Aí a gente consegue perceber, primeiro, 5 medidas. O primeiro é o valor mínimo, que é esse, né, que é esse aqui, ou seja, desse povo todinho, normalmente a menor pressão é 11, é 110, alguma coisa aqui. Mas não é 11 não, porque 11 seria aqui na metade. Vamos botar 115, 11,5, 11,5. Ah, mas tem esse cara aqui. Esse cara é um valor discrepante. É o famoso outlier, né? O cara fora da curva. Né? Ele é um valor extremo. Eu tenho valor extremo inferior e tenho valor extremo superior. Posso ter inferior e inferior. Então, esse valor aqui, esse primeiro valor do box plot, é o limite inferior, ou seja, né? É o mínimo. Né? A menor pressão daquela turma lá, dessa turma que eu medi a pressão aqui, tirando esse cara aqui. Aí eu tenho o primeiro quartil, tá certo? O primeiro quartil significa os 25%, ou seja, 25% dos meus dados estão aqui. Então, 25% da minha população está entre 115 e 120, ou seja, a pressão entre 115 e 120, né? A pressão a sistólica. Aí eu tenho o segundo quartil, ou a mediana, ou seja, 50% dos meus dados, 50% desse pessoal aqui tem pressão até 130, por exemplo, considerando que aqui fosse 130. E o restante, os outros 50%, tem de 130 para 165, alguma coisa aqui. Aí eu tenho o terceiro quartil, 75% dos dados estão aqui, ou seja, 75% das pessoas que foram medidas a pressão tem até uma pressão 155, por exemplo, né? Pressão 155. E, finalmente, eu tenho o valor máximo. O valor máximo é aquele valor maior, o limite superior que predomina, sem considerar os outliers. Esses outliers têm uma forma de calcular. Isso aí, o próprio R, a ferramenta que você está gerando no gráfico de Boxplot, ele já sabe calcular se um valor é discrepante ou não. Porque ele calcula esses quartis. Tem uma formazinha para calcular outlier, tem uma formazinha para calcular o dado em cada quartil desse. Tá certo? Então ele vai calculando cada pressão, ele calcula e já bota no quartil. Quando ele pega uma pressão, por exemplo, 170, aí ele vai calcular e vê, opa, isso aqui está fora, não está em nenhum quartil, então ele é outlier. Ou ele encontra uma pressão 100, por exemplo, ele vai calcular e diz, opa, isso aqui não está em nenhum quartil. Porque ele sabe quanto é os quartis. Então, se um dado está fora dos quartis, ele é outlier. Certo? E o que fazer com esse outlier? Bom, aí cada estudo, cada pesquisa vai te indicar, e você tem alternativas para fazer isso, a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Outlier, geralmente a gente pode dispensar outlier, né? De repente, se eu tirar esses valores aí, não vai afetar em nada no meu estudo, tiro. Eu posso substituir por eles, por exemplo, posso substituir pela média, ou posso substituir pela mediana. Então, cada estudo vai ter um tratamento desse outlier. Ou não, eu vou considerar, deixar eles aí. Eu quero que eles sejam visíveis. Mas, obviamente, eu sei que a parte que me interessa é isso aqui. É claro que esses outliers aqui, eu vou ter que estudar esse povo aqui. De repente, eu estou trabalhando com uma questão de saúde, eu não posso desprezar esse pessoal. Esse pessoal tem que procurar um cardiologista, né? Que está a pressão muito alta, muito baixa, tem alguma coisa errada aí. Né? Se eu estiver fazendo um estudo disso, então, que vai fazer algum tipo de ação ou de algum procedimento, alguma política pública, eu tenho que considerar. Mas se eu quero só fazer uma análise geral, né, da população, tal, então esses números podem ficar aí e ser indicados, são outliers, né? São outliers, são pontos fora da curva. É interessante para se ter uma noção, né, da distribuição da variável em um ou mais grupos, categorias. Ou seja, você consegue, quando você coloca, você faz o pré-processamento do dado. O que é isso? Você manda gerar, você tem lá o dado bruto, você não fez nenhuma cálculo, você não calculou média, você não calculou mediana, você não fez correlação, você não fez nada. Aí você roda o boxplot, porque aí você consegue ver como é que esses dados eles estão distribuídos. Se tem muito outlier, significa que, né, vai ser um estudo que você vai ter que ter mais cuidado, porque você está trabalhando com muitos valores extremos, tá certo? Então, tem que ver qual é o tratamento que você vai dar. Ou não, você de repente, você está vendo que se essa caixa aqui, quanto mais apertada for essa caixa,
menor a variabilidade dos dados. Significa que o desvio padrão vai ser menor. Né? Quanto mais aberta, quanto mais alta for essa caixa, significa que os dados vão estar mais variados, ou seja, você tem uma dispersão maior dos dados. Então, por isso que o Boxplot é o gráfico mais estatístico dos gráficos, tá? Porque ele já traz aí uma série de informações e uma série de permite de uma série de inferências. E aí, exatamente por isso a gente vai explorar um pouquinho mais ele. O Boxplot tradicional exibe, né, as medidas de tendência central não paramétrica visa a mediana, certo? E a dispersão, né, medida de dispersão, os quartis, ou seja, quanto maior for a distância entre interquartil, mais dispersos estão os dados. A forma de distribuição ou simetria da amostra, vocês estudaram simetria, assimetria, né, curtose. Se os dados forem assimétricos, essa barrinha mediana vai estar exatamente no meio da caixa. Tá certo? Vai estar exatamente no meio da caixa. Então, se ela está tendendo mais para cima ou mais para baixo, você tem, né, a simetria já não é tão grande. E você consegue, né, verificar esses valores atípicos ao utilizar os valores extremos. Modificações podem ser incorporadas para a gente inserir parâmetros como a média, o desvio padrão, até mesmo o intervalo de confiança desses valores. Esses gráficos eles são muito usados, como a gente falou, na análise exploratória, na detecção de outlier. É a melhor forma. Você botou o olho, bota o Boxplot. Botou o olho, você já sabe se tem outlier ou não. O próprio programa já mostra esses pontinhos discrepantes aqui. Ou a comparação entre grupos. Você olhando para cá, imagine que você tem aqui você tem os dois grupos aqui por sexo. Você tem uma amostra e valores. A gente não sei do que se trata aqui, né? Não sei que valores são esses aqui. Mas eu sei que o rosa aqui é feminino e o verdezinho aqui é masculino. Então, eu olhando para cá, eu digo, bom, se eu olhar para cá, eu tenho aqui quatro caixas, eu percebo que, por exemplo, a mediana desse aqui está bem maior, né? É a maior. Desses conjuntos de dados, a mediana é maior. Está vendo que ela tá ocupando, né, um valor maior. Esses dois gráficos têm uma mediana muito próxima, mas embora há uma variabilidade maior nesse masculino aqui. Aqui é uma variabilidade muito maior no masculino, a mediana está bem baixa, tá certo? Você vê que esse bigodinho aqui, né, que ele se estende, ele mostra o ponto. Aqui não está o tracinho, porque o gráfico ele não exibe esse tracinho, mas ele pode exibir também. Mas ele mostra o quanto ele variou, tá certo? O quanto ele variou, o máximo que ele foi e o mínimo que ele foi. Ele se assemelha muito lá. Quem estuda, quem mexe com bolsa de valores, vê muito que o candãozinho, que é aquele gráfico de bolsa de valores, tem isso, o valor máximo, mínimo e a distribuição dele no meio. O Boxplot lembra um pouco o candle, que é o gráficozinho lá o candle, que é vela, né, que eles chamam, que é de bolsa, tá? E então você consegue, quando você coloca, a gente vai colocar uns exemplos aqui para a gente começar a entender o que é que os Boxplot me diz, tá certo? O que é que o Boxplot me diz? Porque aqui, como eu não tenho aqui eu não estou dizendo, eu só sei o que é masculino e feminino, mas eu não sei o que é que significa cada um desses dados aqui, aí a gente não consegue compreender. Mas quando a gente preencher esses valores aí com quem é X, quem é Y, né? Quem é vertical, quem é horizontal e o que é que cada caixinha dessa representa, a gente vai ter compreensão. Então, pronto, esse exemplo aqui. Vocês estão lembrados que eu falei do dataset IRIS, né? Que é o dataset que tem no próprio R. O R tem lá, onde tem 150 espécies dessa plantazinha íris, e ele tem na realidade são 150 observações. São 3 espécies, a espécie versicolor, a espécie virgínica e a espécie setosa. Tá? Ele observou 50 variações dessa planta aí, dessa flor. E aí, nessas variações, ele tem a sépala, que é essa parte que tem essa coisa coloridinha aqui, essa coisa amarelinha, e tem a pétala, né? Tem a pétala, como se fosse a folhinha, a folha da flor. E aí ele tem as medidas, a gente viu lá que ele tem as medidas, largura da sépala e comprimento da sépala, né? Width e length. Largura da pétala e comprimento da pétala. E eu tenho as 3 espécies, versicolor, virgínica e setosa, certo? Então, eu estou
se eu pegar aquele 150, né? Eu só peguei aqui um pedacinho dela aqui, tá aqui mostrado, que é quando a gente viu o íris, né? É só você dar lá o comando. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu já abri aqui minha Posit Cloud. Ah, porque ele saiu do... Deixa ele abrir aqui. Deixa ele carregar aqui. Pronto. Eu vou limpar aqui tudo, tá? Vou limpar aqui tudo. Foi. Deixa ele abrir aqui. A única desvantagem da nuvem é essa, né? Uma hora ele pode ficar com esse acesso aí, mas acho que ele vai abrir agora. Não voltou do feriado não. Tá um reload aqui. Op. Logar de novo. Ah, pronto. Acho que ele fica querendo traduzir aqui. Bom, pronto, beleza. Deixa eu fechar aqui. Eu vou dar um view íris. Já tem até o íris 3 aqui. View íris. Tá aí. Beleza, tá aqui, ó. Sepal length, sepal width, petal length, petal width, espécie. Então eu tenho 150 entradas, né, de 5 colunas. Então são essas que a gente colocou aqui. Aí, por exemplo, se eu quiser comparar, se eu quiser fazer um gráfico, ele agrupar as espécies por tamanho da sépala. Então eu estou comparando as espécies pelo tamanho da sépala. Eu vou perceber que a setosa, certo? A setosa tem uma sépala, ó, tá entre 4,5, entre 4, não, alguma coisa aqui, tá vendo? A sépala da espécie setosa. Da espécie versicolo, ela tem uma sépala maior. Então eu já consigo perceber essa característica, essa diferença dessas três espécies. E na vigínica, ou seja, a vigínica tem a sépala de tamanhos maiores, certo? Essa vigínica aqui. E aí tem uma vigínica que foge do padrão. Ela é vigínica, mas ela tem uma sépala pequena. Ela tem uma sépala padrão setosa. Mas ela é vigínica. Tá? O biólogo lá identificou como sendo vigínica. Então, ou seja, eu consigo já agrupar e separar por espécie
de acordo com uma determinada característica. Qual a característica? O tamanho da sépala. Eu já consigo visualizar. Eu sei que, por exemplo, a variabilidade dos dados, né, da Virginia é muito maior, porque ela tem uma amplitude, né, entre o mínimo e o máximo, né? O mínimo e o máximo é muito maior do que as outras aqui. Ela tem uma variabilidade de dados também maior entre as outras. Por quê? Porque as caixas são um pouquinho mais abertas do que essa daqui e essa daqui não. A setosa, você vê que a variabilidade dos dados é menor, porque você tem a caixinha ela é mais apertada. Ela é muito concentrada aqui entre 4,7, 5,2, alguma coisa aqui. Aí eu vou também fazer essa mesma análise a partir de outras visões. Eu quero agora, Cepalength é esse mesmo aqui, tá? Esse gráfico aqui é esse mesmo aqui, só de outra forma. Veja que eu posso colocar cores distintas, tá? Então aqui é o tamanho da sépala, aqui é a largura da sépala, aí você vê que a configuração dela já muda, né? A setosa tem uma sépala um pouco mais larga, ela é mais curta, mas ela tem uma sépala um pouco mais larga, tá? E aí eu tenho alguns valores extremos aqui, para a setosa. O que é que eu tenho? 50 exemplares de cada espécie. Na versicolor, a versicolor ela é a largura, né, da sépala é menor em relação às demais. E eu tenho a vigínica, que também tem aí tanto uma espécie que tem que a outlier para a largura da sépala, quanto para o tamanho da sépala. Veja que quando eu vou escolhendo cada uma dessas 4 variáveis aqui, tamanho da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala, para cada uma eu tenho uma configuração diferente, um arranjo diferente do gráfico. Por quê? Porque os valores mudam, obviamente. Então, veja que a gente consegue ter diferentes visões de um mesmo conjunto de dados. Isso é a riqueza, diríamos assim, da visualização gráfica, principalmente do gráfico aí de Boxplot. Você consegue ter diferentes visões de um mesmo conjunto de dados. O que muda é agora eu só mudei a variável agora, eu só mudei, né, eu quero analisar sob o ponto de vista de comprimento da pétala. Tá aqui. Comprimento da pétala, você está vendo, que setosa está bem apertado, significa que praticamente todas as espécies têm o mesmo comprimento da pétala. A diferença é muito pouca de uma para outra. Eu tenho 2 outliers aqui, mas mesmo assim ainda estão 2, 3, aqui que tem 2 aqui embaixo. Mas você vê o que é que significa. Quase todas as espécies setosas têm o mesmo comprimento da pétala. Ou a diferença é muito pequena. Já as vigínicas não. Tem uma diferença, uma variabilidade maior desse comprimento. Certo? Então veja como a gente consegue interpretar, dar diferentes interpretações de acordo com a visão que eu estou tendo, com o dado que eu estou analisando. Certo? Eu não estou inventando, eu estou simplesmente mudando a variável. Quando eu mudo a variável, eu posso ter uma diferente visão. Às vezes a gente está analisando, por exemplo, a gente está analisando uma condição de desenvolvimento humano, alguma coisa. Eu posso analisar pelo ponto de vista da saúde, variáveis de saúde, variáveis de educação, variáveis de renda e trabalho, né? Variável de idade. Então, eu posso ter essas visões distintas a partir de variáveis distintas. E aí você consegue comparar e você consegue, poxa, essa população aqui, ela está boa do ponto de vista, por exemplo, mortalidade infantil tá baixa. Aí eu vou olhar, mas eu vou olhar lá, índice de saneamento, é mais alto, é óbvio, porque, né, quando você tem mais saneamento, as doenças, cai a quantidade de doença, aquela coisa todinha. Então você começa a cruzar, fazer os gráficos e cruzar a informação e chegar às suas conclusões. É isso que a gente espera de uma análise de dados, que não simplesmente você gere o gráfico e joga ele na tela, joga ele na folha lá de papel. É que você discuta, que você infira, que você tire as suas conclusões a partir do que os dados estão lhe revelando. Não somente dizer, 5% tem isso, pelo gráfico mostra que 10% tem isso, 20%. O gráfico já está mostrando isso, já está óbvio. O que é mais importante de uma análise de dados, e aí vale, estou dizendo como dica para o projeto, mas vale para a tese de vocês, para a dissertação de vocês, vale para os artigos que vocês vão submeter, são as análises que vocês conseguem extrair dessas visões. Tá certo? Então, de repente, você está fazendo lá um estudo com políticas públicas, tem as variáveis lá do PNAD, as variáveis, sei lá,
do IBGE, alguma coisa assim, e aí você faz diferentes visões e você consegue cruzar, você consegue, né, trabalhar com diferentes variáveis e consegue inferir coisas assim interessantes, ou até gerar novos indicadores, tá? Pessoal, daqueles dados do IVS lá, vez por outra aparece alguém que diz, professor, eu fiz aqui um indicador por população economicamente ativa. Eu dividi isso aqui pela população economicamente ativa daquela cidade que eu tirei lá no IBGE. Beleza, você criou um novo indicador que foi útil para você né, fazer suas análises. Né? Você pegou lá um indicador lá que já existia, com outro que já existia, um do IVS, um do IBGE, e aí fez uma divisão de um pelo outro e criou um índice lá. Beleza, isso é legal. Tá? Mas em relação ao Boxplot, tudo ok aí? Eu parei mais nele, porque os outros já são mais conhecidos, já são mais triviais, tá certo? Mas eu queria mostrar o Boxplot exatamente porque ele como eu disse, é um gráfico mais estatístico mesmo, e ele nos dá muitos insights, ele dá muitas coisas, muitas visões acerca dos dados. Não quer dizer que vocês vão ter que usar Boxplot nesse trabalho, não, aí é de cada um. Às vezes a análise que você faz, gráfico de coluna resolve, gráfico de linha resolve, né, por aí vai. Mas eu quis dar mais um detalhe sobre o Boxplot, porque exatamente ele tem essa característica de apresentar muita coisa, né? O poder de representatividade do Boxplot é muito grande. Pronto, outro exemplo, população, eu já tinha comentado, né? População dos municípios brasileiros. Se a gente pegar a população, isso já é do censo, acho que já é do censo de 2022. Se a gente pegar aí essa população e jogar, né? Jogar tudo eu tenho lá a cidade, né? Eu tenho lá a cidade e a população, tá certo? Cidade e população. Aí eu consigo ter esse gráfico aqui, tá? Eu tenho aqui dentro representa todas as cidades, né? É claro que eu tenho os outliers, mais de 10 milhões, 12 milhões, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí vem as capitais, né? Capitais ou regiões, ou aquelas cidades grandes, praticamente capitais. Acho que só entra aqui, talvez Campinas entre aqui. Acho que só Campinas que talvez entre aqui. Ou aquelas cidades lá da região metropolitana de São Paulo, lá, Guarulhos, não sei o que tem milhões de habitantes lá também. Mas se eu olhar para cá, vamos lá, o exercício que vocês vão ter que fazer agora. Eu tenho aqui a mediana, lembra que a mediana, né, a gente viu isso lá quando estava estudando mediana, a mediana era um pouco mais de 11 mil habitantes, tá certo? Ou seja, metade dos meus dados está acima de 11 mil, metade dos meus dados está abaixo de 11 mil, certo? Significa, primeira dica, significa que metade dos municípios brasileiros tem mais de 11 mil habitantes e a outra metade tem menos de 11 mil habitantes. Então, minha mediana aí é 11 mil. 11 mil e pouco, né? 11 mil e pouco. E aí, o que é que a gente consegue inferir mais desse gráfico aqui? Por exemplo, aqui é o primeiro quartil, 5.500. O terceiro quartil, 25 mil. Tá certo? O terceiro quartil, 25 mil. O máximo aqui está dando, né, o valor máximo, ou seja, o corte dele é 250 mil. Acima de 250 mil habitantes, né, ele já teria outlier. Então, por exemplo, Petrolina, Juazeiro está 246, Juazeiro ainda estaria um pouco aí. Petrolina já seria como, entre aspas, um outlier. Entre aspas não, é um outlier, considerando o estudo populacional a nível de Brasil, certo? Mas o que é que vocês conseguem me dizer mais desse Boxplot aqui? Desse primeiro, depois a gente vai para o segundo. Olhando especificamente para os quartis, para o primeiro e para o terceiro. Se o primeiro quartil é 5.500, esse primeiro quartil é um quarto, né? Primeiro quarto, 25%. Significa o quê? Que 25% dos municípios brasileiros tem o quê? Tem menos de 5.500 habitantes. Menos de 5.500 habitantes, exatamente. Ou seja, um quarto dos municípios brasileiros tem até 5.500 habitantes. E se eu for para o terceiro quartil, 3 quartos,
significa o quê? 75% dos municípios brasileiros têm menos de 25 mil habitantes. Veja como o Boxpot dá essa visão. Você olha e diz, poxa, que negócio arretado. 75% dos 5.570 municípios tem menos de 25 mil habitantes. Como tem município pequeno, né? E aí, a gente sabe, a gente tem aí os municípios e quase 100%, tá certo? E quase 100% dos municípios, claro, tirando os outliers, tem até 250 mil habitantes. Né? Aí eu teria que fazer uma continha, a gente teria que ver para ele mostrar essa quantidade de outliers aqui. Ou dá um count, né? A gente não viu o count? Count, população maior que 250 mil. Aí ele vai me dizer quantos municípios tem dos 5.570, quantos municípios tem acima de 250 mil. Tá? Agora vamos para o outro gráfico aqui. Vamos para outro gráfico, esse aqui. Ó. Aqui são os estados do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí, pronto. E aqui eu tenho a população. Tá? Onde é que tem? Veja, eu estou falando de população, isso aí está colocado os municípios. Eu peguei a população de todos os municípios e jogo aqui dentro. Então, isso aqui representa todos os municípios da Bahia. Que representa todos os municípios da Bahia. Então, aqui dentro. É claro que aqui em cima deve ser Salvador, aqui deve ser Maceió, né? Aqui deve ser Fortaleza, aqui deve ser Maranhão, São Luís, Pernambuco, aí tem Recife, Jaboatão dos Guararapes, Petrolina, Caruaru, Olinda, não sei o que, tá aqui, tudo aqui. E você tem, aí você, pronto, se você olhar onde estão as maiores medianas, ou seja, onde é que você tem quais dos estados que tem uma maior mediana, ou seja, municípios com a maior quantidade de habitantes, em termos de quantidade de municípios com uma maior quantidade de habitantes. Não estou comparando populações absolutas, eu quero saber, ó, onde é que tem mais municípios com maior quantidade de habitantes? É só olhar a mediana. Certo? Aí seria Ceará, Pernambuco. Pernambuco. Se você passar uma reta aqui, opa, porque minha reta aqui tá meia. Minha reta tá meia bagunçada, porque eu gosto. Eu tinha uma ferramentazinha que passava a reta aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui ainda. Pera aí. Tenho ela aqui, deixa ela carregar aqui. Pronto. Pronto, aqui ó. Tchum. Eu vou passar uma reta. Para que seja uma reta, eu não consigo. Pronto. Ceará, tá vendo? Ceará e Pernambuco, tá vendo que tem a maior mediana. Ou seja, são Ceará e Pernambuco possuem a maior mediana, também possuem os maiores terceiros quartis, ou seja, aqui ó, eles estão aqui mais altos, tá vendo? Ceará e Pernambuco possuem os maiores terceiros quartis, ou seja, 75% da população de Pernambuco e Ceará. Então, os municípios aqui até, não sei, até 30 mil, 40 mil, não sei como é que está aqui, ele não mostrou o valor. Aí, se eu olhar, Bahia e Pernambuco são os únicos estados com extremos inferiores, ou seja, com um outlier inferior, ou seja, população bem pequena, tá? 2 municípios, um na Bahia, não sei qual é o município da Bahia que tem essa população aqui, também não sei, Pernambuco, não sei se é... Estou lembrado, se é Inajá, é um outro município, não estou lembrado qual é o município pernambucano de menor população. Você olha para cá, também Piauí. Piauí é o de menor mediana, porque significa os municípios do Piauí, isso é realmente, os municípios do Piauí, eles tem muito município pequeno lá, então o estado do Piauí é o município da menor mediana, então significa que lá, ó, 50% do município do Piauí tem pouco mais de 5.500 habitantes, 6.000 e pouco, né? E aí a gente vai, Alagoas e Sergipe, né, são os estados com a maior quantidade de valores extremos superiores, Alagoas e Sergipe, aliás, com menor, Alagoas e Sergipe, aqui ó, só tem Alagoas e Sergipe, só tem 2 cidades com outlier, ou seja, 2 cidades com uma população maior do que, né, bem maior do que as demais. Alagoas deve ser Professor, Maceió e
Uma coisa que está me chamando a atenção nesse gráfico é justamente a mediana de Sergipe, né, que é o menor estado no Isso, Nordeste, e ele está maior que outros 3 estados, né, que é a Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Isso exatamente. significa que a população de Sergipe ela é maior ou não? Não, Eu não posso inferir não, não isso. pode, você não pode. Porque você vai dizer o seguinte, que as cidades de Sergipe têm uma população maior, porque a quantidade, eu não estou vendo, eu estou analisando aí o que é que gerou esse gráfico. Eu coloquei o nome da cidade e a cidade e a população. Então, cada grupo desse aqui representa as cidades daquele estado. Está dizendo o seguinte, que as cidades de Sergipe têm, individualmente comparando, elas têm uma população maior do que as demais estados, né? Do que Rio Grande do Norte, do que Piauí, do que Paraíba, certo? Ou seja, Sergipe não tem muita cidade pequena, tá? Cidade com população pequena. Já o Piauí é a menor mediana, significa que o Piauí, metade da cidade do Piauí tem 5.500 habitantes, metade das cidades de Sergipe tem 11.000 habitantes. Deixa eu apagar aqui meu gráfico. Tá entendendo? Essa é a interpretação que a gente deve fazer. Não comparar a população total, aí não. Aí, obviamente, a gente sabe que Sergipe, a população de Sergipe, por ser um estado pequeno, né, a população de Sergipe é menor do que Bahia, do que Pernambuco, do que Ceará e tal. Mas aqui está dizendo o seguinte, que entre as cidades de Sergipe, né, metade das cidades de Sergipe tem 11.000 habitantes, diferentemente do Piauí, que a metade da cidade do Piauí tem até 5.500, certo? Essa é a interpretação que a gente tem que fazer, não a quantidade Certo, certo. total. Beleza? Entendi. Mas foi interessante a sua pergunta, porque realmente a gente não vai comparar, o Boxplot não está comparando as populações de cada estado. Ele está pegando as cidades e distribuindo nessas caixas. Cada caixinha dessa aí tem as cidades. Ou seja, se essas caixinhas fossem mais apertadas, significa que a variabilidade entre os municípios seria de população seria menor, né? Seria menor, tá certo? Mas você está vendo que você tem praticamente todas elas, né? Você tem a mediana aí está quase no centro, né? Quase. Exceto aqui, está um pouco para baixo, aqui também está um pouco para baixo. Mas, por exemplo, você pega Maranhão, Pernambuco, você pega Sergipe, a própria Bahia também, você vê que a mediana significa que a metade dos municípios está até aqui e a outra metade está acima, né? Você tem a mesma quantidade vamos supor, Bahia tem quantos municípios? 300 e 400 e quanto? Bahia tem município. 417. Pronto. Então, 208, né, tem mais de, aqui vamos por 15 mil, e 208 tem menos de 15 mil, certo? Porque a mediana aqui, eu acho que está em torno de 15 mil, não sei se aqui é 15 mil. Aí a gente calcula, né? Pega o dado e mediana, população da Bahia lá, a gente tem se a gente tiver uma colunazinha, a gente pega a mediana daquela população e ele calcula, tá? Certo? Então, o Boxplot tem essa pegada aí. Um outro tipo de gráfico, quando você tem muitos dados, um histórico muito grande, e você analisar o comportamento desses dados ao longo do tempo, é usar o gráfico de séries temporais, o gráfico de linhas, séries temporais, tá certo? Aí você compara o comportamento ao longo dos anos. Vamos supor que você teria aqui entre cada etapa dessa aqui, você teria os 365 dias, né? Então fica meio concentrado. Então é um gráfico muito usado para fazer análise meteorológica, análise financeira, tá? O pessoal de bolsa também usa muito gráfico de série temporal, porque mostra, né, que o comportamento eles conseguem, né, analisar e até mesmo tentar prever o comportamento de uma ação, né, nos próximos 15 minutos, nas próximas 2 horas, nos próximos 10 dias. Né? Então tem esse tipo de... Quanto mais dados você tem, você consegue fazer algumas previsões, né, mais assertivas. Muito embora, obviamente, não é sempre certeza de acerto. Né? Se fosse assim, todo mundo estava rico em bolsa. E aí, quando a gente vai usar o R, ou seja, nós vamos fazer um gráfico, a gente vai, a partir dos dados, nós vamos representar esses dados, vamos construir, né, uns dados construir um gráfico a partir dos dados que a gente dispõe. E aí o R tem como, né, um potencial de geração de gráfico muito grande, é uma das melhores ferramentas para
para geração de gráficos, né? A biblioteca, ela tem uma biblioteca interna padrão chamada biblioteca Graphics, que é a biblioteca já característica do R. E aí a gente vai já para o R, eu posso pedir para ele ver alguns exemplos, tá entendendo? Se eu der Demo Graphics, ele vai mostrar alguns exemplos, ó, de gráfico de linhas aí com pontos, gráfico de pizza, gráfico de box plot com essa coisa, né, meio, esse chanfrozinho, essa quinazinha para dentro, gráfico de multigráficos, tá certo? Aqui, ó, aquele íris, tá certo? Ele criou vários gráficos aqui, correlacionando as diferentes espécies em relação a tamanho da sépala, tamanho da a largura da sépala, comprimento. Então ele pode gerar esses mini gráficos aqui também, tá? E aí a gente vai voltar agora lá para o R, a gente vai voltar para o R Studio, e a gente vai pegar o nosso script 5. Trocando de janela aqui para a gente poder trabalhar. Pronto. Tá aqui nosso íris. Eu vou abrir o script, files aqui, ó. Eu vou pegar, tá em base de dados, eu vou subir, ó, né? Vou subir e vou pegar o script 5, tá? É o nosso último script aqui. Opa. Minimizar aqui. Pronto. Então vocês abrem, por favor, esse aula 5, gráficos atualizados. Quando tiverem ok, vocês podem dar um alô, viu? Quando conseguirem abrir já, me avisem que a gente vai executar aqui. Tudo certo aí, pessoal? Ele vive me tirando aqui, tá me tirando do ar aqui. Tá quase. Vou botar aqui. Beleza. Quando o ok aí, sinalize, viu? Vai rodar o demo aqui primeiro. Sil?
Vamos lá? Pronto. Então eu vou rodar isso aqui. Beleza, deu certo. Deu certo aí, Wanderson? Rafael? Deu? Pode. Vou rodar Tranquilo. o Demographics, certo? Ele manda pressionar Enter para começar. Tem que estar aqui com plots abertos. Pronto. Aí... Cadê? Parece que não está plotando. Set device. Isso é porque não está plotando aqui, gente. Não estou entendendo. Vou dar Enter aqui. Para ver se ele plota. Agora sim. Acho que o primeiro ele não plotou não. Então eu vou dar um zoom aqui para ele abrir. Ele só para mostrar, tá? Esse demo, ele tem um conjunto de dados internos, só para ele mostrar o potencial. Mesmo o gráfico básico, ele tem um potencial para mostrar algumas coisas aqui. Obviamente que a gente vai poder mexer com título, vai poder mexer com o nome do eixo X, rotular os dados, essas coisas tudinho, tá? Ele só está mostrando o gráfico. O próximo gráfico aqui vai ser pizza. Ele tem um comando aqui, ó, pi 6, coluna, tá? Ele tem o comando que gerou esse gráfico. Veja que fica um negócio realmente meio estranho aqui. Vamos dar Enter e mostrar o próximo. Ele vai mostrar. E todos os gráficos ele tá gerando a partir daqui. Ele gera e bota o comando. Quando a gente dá Enter, aí ele pega ó, o título, ele vai gerar aqui, ó, tá vendo? O título do Xlab, o eixo do X e o eixo do Y, quando tem. Aí tem algum comando aqui, que eu não sei, o parâmetro aqui, n recebe 10. Aqui é tudo para ele construir o gráfico. Ele mesmo já tem aí um padrão aqui, mas a gente vai construir já de um por um, alguns deles. Então aqui é o boxplot, ele tem, ó, ele coloca, né, um formatozinho com esse chanfrozinho aqui na mediana, para indicar a mediana. Tem os grupos que ele estudou e uma variável qualquer aqui, que está variando de 0 até 6, né? 0 até 6. Na verdade, vai negativo também, tem valores negativos aqui também, né? Porque esses valores aqui estão abaixo do zero, né? Então, o demo, ele te dá isso aí. Eu vou dar um ESC que ele vai, eu acho que é ESC, pronto, é ESC. Com ESC ele para, tá? Com ESC ele para. Então o demo é só para ele mostrar. Agora sim, vamos construir nosso gráfico. Vamos imaginar que a gente tem lá uma coisa que tem altura e largura. Então eu estou criando aqui, deixa eu apagar aqui vou limpar aqui esses objetos todos, pronto. Estou criando um objeto altura, que vai receber 1, 2, 3, 4, 5 alturas e 5 larguras. 5 larguras. Altura, largura, pronto, tá aqui os dois objetos. Então, a plotagem básica é o quê? É aquele gráficozinho de pontos. Cadê ele? Tá. Ele agora entrou no modo automático aqui. Pronto. Ele entrou no modo. Então aqui é o gráficozinho, ele botou um gráfico, esse é o gráfico mais básico. Ele pegou cada ponto, ó, 145 com 51, 167, 63, 170, tenho aqui o 123, ó, que apareceu com 40, tá vendo? Então ele plotou os 5 pontos aqui. Esse é o gráfico mais básico, né? Ele pega os 2 pontos e os dois pontos cada par de pontos cada par de coordenadas vai plotando o ponto aí no x e y, tá? Ou no caso largura e altura, ok? Vamos plotar uns dados em um data frame, tá? Existe um data frame também chamado links, que é um conjunto de dados que está aí dentro. É um conjunto de armadilhas e que eles pegam, uns dados que eles colocam, um dado de armadilha para, acho que é para pegar animal, né? Links. Annual Numbers de Lynx Trap de 1821 a 1934 no Canadá.
né? Foi obtido por Brocker e Davis, tal, parará. É uma série, é um conjunto de dados anuais aí. Aí eu quero só mostrar, eu quero plotar esse data frame. Dou um plot. Ele agora está com esse negócio de tem que estar enter aqui para ele plotar, porque ele pegou do Demographics. Então, se eu mostrar aqui, ó, veja que é uma série temporal, ele mostra uma certa sazonalidade, alguns períodos de pico, né? Aqui é o ano e a quantidade de armadilhas que eles conseguiram capturar lá, né, no Canadá. 1820 a 1984. Então tem alguns anos que tem um pico, então você consegue, obviamente, perceber aí, bom, existe alguma... Que sazonalidade é essa? A distância de um pico daqui para aqui? Essa distância ela se repete a cada 10 anos, por exemplo, a cada 15 anos? Então, se tiver uma distância mais ou menos, uma ocorrência a um determinado período, opa, então vamos pensar que isso aqui vai continuar acontecendo. Obviamente que isso aí é uma coisa que talvez nem tenha mais essas armadilhas, né? Mas é só para mostrar o plot aqui, o plot. Veja que a gente mandou o plot largura e altura, e aqui eu coloquei o plot links, ele mesmo, que ele tem duas variáveis, né? O ano e a quantidade, aqui uma quantidade. Como ele tem muitos dados, então ao invés de colocar os pontos, ele mesmo já colocou a linha, tá certo? Ele mesmo já colocou a linha, ele já uniu, porque eu tenho muitos pontos. Porque de 1820 a 1840 são 20 anos. Então ele, daqui para cá tem 20 pontos, então ele já uniu. Veja que o comando foi plot, ó, plot links. Certo? Agora, esses outros comandos aqui, plot links, eu vou colocar ylab. Ylab é o rótulo do eixo Y. E o xlab não vai ter nada, certo? É o rótulo do eixo X. Eu vou mandar um aqui. Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse. Porque ele agora ficou com esse negócio de tem que dar enter aqui para poder mostrar. Mas tudo bem, deixa ele assim mesmo. Depois eu saio e entro novamente. Ó. Veja que o que ele fez? Simplesmente eu coloquei um título, um rótulo no eixo Y aqui, ó. Certo? Um rótulo no eixo Y. Então, se eu quiser colocar um rótulo, boto YLab no eixo Y. Se eu quiser colocar um rótulo no eixo X, é XLab, né? XLab aqui. Podia colocar anos, né? Tá, observações, eu vou colocar aqui anos. Pronto, Tá vendo? Então agora ele colocou, tá vendo aqui, ó, não vou dar o zoom não. Eu vou dar vou dar um restart aqui de sessão, tá? Eu vou em session restart, para ele reiniciar, para não ficar com essa coisa de me pedindo toda hora. Pronto. De me pedindo toda hora dando enter. Tomara que ele não peça. Se ele me pedir, eu saio e volto. Aqui, ó. Qual é a diferença? Eu estou colocando. Main é o título principal. Main é o título. Estou colocando o nome. Não recebo o título entre aspas, tá? E eu estou atribuindo uma cor aqui, ó. Red. Ele já colocou o símbolo. Se a gente escreve red, ele mesmo já coloca essa corzinha aqui de fundo aqui, tá? É do RStudio. Vamos dar um aqui. Pronto. Aí não pedi mais para dar enter, não. Pronto, aqui, ó. Então, mudei a cor, certo? Eu mandei colocar o main, é o título principal, tá aqui, e a cor do gráfico vermelha, tá? A cor sempre em inglês, ou coloco o código decimal da cor. Agora vamos pegar o gráfico de pizza. Agora pegar o gráfico de pizza. Vamos pegar o íris já está aqui, né? A gente já sabe que o íris está aqui, eu não vou. Eu quero fazer o attach íris, ou seja, o attach eu vou dizer, ó, daqui para frente eu quero só trabalhar com o conjunto íris. Toda referência, só trabalhar não, toda vez que eu fizer uma referência a alguma variável, algum atributo, vai ser do conjunto íris. Se não for, eu boto o sinalzinho de cifrão, né? Quando eu quero especificar uma coluna, um atributo de alguma tabela. Então o attach é para atachar, para anexar. Então significa que agora esses comandos que eu vou dar, o table, espécies, tá? Eu vou criar uma tabela, né, com as espécies. Ele vai contar quantas espécies tem de cada uma. E vou colocar dentro do objeto chamado distribuição. Então ele já criou aqui table, distribuição. Quando eu fizer agora pie, é a pizza, o gráfico de pizza, ele vai pegar os dados dessa... Deixa eu
dar o rumo aqui também nos rótulos. Eu estou colando os nomes de cada espécie. E agora eu vou fazer pais. Distribuição é a minha tabela de dados. Labels, eu vou colocar o próprio nome, rótulos. E eu quero, no título, eu quero distribuição das espécies. Certo? Os nomes dos rótulos, ele está pegando aqui os names. Porque ele vai pegar lá na coluna nomes, vai ter espécie versicola, virgínica e cetosa. Então, deixa eu dar um pai agora. É o gráfico de pizza. Pronto, tá aqui, ó. A gente viu que ele tinha 50 de cada um, né? E ele tá mostrando aqui, 50, cada parte dessa aqui tá mostrando, né, do mesmo tamanho, tá? Mostrando o mesmo tamanho. Ah, tem como mostrar os dados? Tem, a gente consegue fazer um bocado de coisa no gráfico. A gente já vai deixar essa parte de melhorar o nosso gráfico quando a gente for ver daqui a pouco o ggplot, que ela sim é uma biblioteca poderosa, né, de gráficos, certo? É o que a gente vai usar. Vamos ver agora o gráfico de barras. Tá certo? O gráfico de barras é o bar plot, tá? Bar plot, a gente pode, né? A gente pode fazer aqui aqui tem a instrução dela, né? Tudo que, mas basicamente eu vou passar o quê? Eu vou passar um conjunto de dados e eu quero que ele plote aquele conjunto de dados por alguma variável daquele conjunto, certo? Então, mais uma vez, eu vou mandar ler o arquivo dados CSV que está aqui dentro da base de dados. Olha, observe que ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu tenho que dizer o caminho. Ou eu indico o caminho, ou eu seto como diretório de trabalho aqui, base de dados. Eu vou rodar mesmo assim, só para a gente relembrar, que ele vai dar um errozinho. Daqui, ó, dados. Ele vai dar, ó, não posso abrir, né? Não encontrei o arquivo ou diretório. Por quê? Porque ele procura o dado CSV aqui dentro, ó, da memória, ou aqui dentro de onde a gente está, certo? Aqui dentro. Só que não está aqui, ele está aqui dentro de base de dados. Então eu tenho duas formas. Ou eu coloco o caminho completo, base de dados, /dados CSV, ou eu vou aqui na base de dados, e lembra o que é que eu faço? Ó, set as working directory, setar como diretório de trabalho. Eu tenho duas formas. Eu posso colocar lá o base de dados, tá como? Tem que colocar exatamente como está lá, base underline de dados. De dados, opa, minúsculo, dados CSV, certo? Ou eu vou simplesmente, vou para o diretório, ou para dentro do diretório que eu quero e seto ele como diretório de trabalho. Tá? Deixa eu dar um aqui. Pronto, agora ele foi. Dados aí, tá vendo? Porque eu coloquei o caminho aqui, ó, base de dados. Lembrar que a barrazinha é o contrário, certo? Aquela barra normal, não é a contrabarra não. Ok? Então ele carregou, ó. Os dados eu tenho aqui, ó. Idade, sexo, renda, escolaridade, estado civil, altura, peso, moradia, pá. Beleza? Aí eu vou construir um gráfico aqui. Eu quero pegar uma tabelazinha. Vou construir uma tabelazinha. Uma tabela de... Lembra que o table é uma tabela de contingência 2x2 que ele vai contar. Eu quero por sexo. Então ele vai pegar, ele vai contar aqui quantos masculino, quantos feminino. Certo? Ele vai contar e vai criar uma tabelazinha. Então ele vai, ó, sexo, tables, dados, cifrão, sexo. Por que eu estou colocando o cifrão? Lembra que o que eu atachei aqui é íris. Então a minha base que eu posso falar direto com ela, sem colocar o cifrão, é a íris. Aqui a base dados, já não. Eu tenho que dizer qual é a tabela, dados, e a coluna que eu quero, sexo, separado pelo cifrão. Tá? Então table, dados, /sexo. Quando ele der aqui, ele criou aqui uma tabela, quando ele der o rumo aqui no sexo, ele vai mostrar, ele vai dizer, ó, tem 16 feminino e 23 masculino. Ele já contou, desses dados aqui, ele já contou para mim, já me disse quanto tem de masculino e quanto tem de feminino. Né? Não preciso fazer essa contagem, o próprio table faz isso. Quando eu der agora o bar plot sexo, então eu vou criar um gráfico de barras. E aí ele vai mostrar aqui, ó, deu um zoom. Tem aqui feminino, né, e masculino. 16, um pouco acima, aí a gente consegue. 16 e 23, né, 23 de masculino. Tá? Um gráfico bem simples. Agora eu quero fazer escolaridade. Escolaridade aqui, eu tenho 3 níveis de escolaridade. Eu tenho 1, 2 e 3.
certo? Escolaridade, que pode ser ensino fundamental, ensino médio e ensino superior completo. Professor, Oi, Éder. uma coisa que eu observei nesse gráfico aí o programa sabe que tem um valor acima de 20 e mesmo assim ele fez um gráfico com limite de 20. Tem alguma explicação estatística para isso? Não, É normal? não, porque é o seguinte, o gráfico padrão, quando a gente não especifica o tamanho do eixo, que isso tudo a gente pode especificar, tá? O eixo mínimo, o x mínimo, o x máximo, a gente tudo pode especificar. A gente vai deixar para fazer isso lá no outro. Ele, por certo, ele devia ter colocado aqui o 25, né? Ele devia ter colocado. Pode ser até uma falhazinha interna dele aí. Mas ele pegou o padrão aqui, 0 dividindo de 0, 5, 10, 15. E obviamente ele podia ter esticado mais esse erro aqui. É uma limitação do programa, mas a gente consegue corrigir isso, certo? Acho que a gente coloca o x mínimo, o y máximo. A gente consegue, dentro dos parâmetros aqui do bar plot, eu acho que a gente, cadê ele aqui? A gente viu o bar plot aqui. Tem aqui, ó, tem o x limite, o x limite e o y limite. A gente colocava o y limite, colocávamos por 30, aí ele automaticamente ele estendia nosso gráfico até, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Vai ser y limite igual a 30. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. É porque esses comandozinhos, ó, tá vendo que é tudo parâmetro pro gráfico. A gente ignora um bocado, só quando quer. Aqui, ó, y legend texto, horizontal. Pronto, tá aqui, ó, y limite do y-axis. Eu acho que é isso aqui. Vamos ver se vai. Opa, helps. Cadê o helps? Y porque aquele não deu aqui esse negócio aqui, rapaz. Só que ele não achou. Deve ser alguma coisa por aqui. Mais algum argumento, tá? Mas a gente vai ver isso nos outros gráficos aqui, porque ele era para realmente, né, esticar um pouquinho mais aqui o nosso gráfico aqui. Mas eu achei que era o y limite, mas não é esse não aqui. Talvez ele seja combinado com outro parâmetro aqui que a gente não colocou, certo? A gente vai ver isso em outros gráficos. Escolaridade. Eu vou criar uma tabela. Como eu tenho 3 níveis de escolaridade, ele vai criar uma tabela automaticamente. Escolaridade, ele vai criar. Quando eu pedir para ele ver aqui, ó, de escolaridade 1 tem 5, escolaridade 2 tem 20, escolaridade 3 tem 14. Eu vou agora fazer um bar plot de escolaridade. Ele mesmo vai pegar as quantidades e vai gerar um gráfico aqui. Tá vendo?
ele tenha 20. Nesse caso aqui bateu, né? Só até 20. Parece que o padrão dele é 20. Não, é porque eu acho que talvez até a limitação da área de desenho, tá? Aí ele mesmo já corta. Então aqui ele tem o escolaridade 1 tem 5, escolaridade 2 tem 20, escolaridade 3 tem 14. Agora vamos pegar o histograma. A gente vai pegar o CARS, que é uma base de dados de carros, né? Não é SMT Cars, não, é a CARS. Tem outra base aqui. Deixa eu pegar ela aqui para a gente ver aqui. View CARS. É outra base de dados de carros. Bom, tem duas colunas, speed, velocidade e dist. Aí agora eu tenho quantos? Eu tenho, são 50 entradas. Aí eu vou pegar pela velocidade, né? Dados, car speed, eu estou pegando dados, recebe velocidade de carro, agora eu vou fazer um histograma. Pronto, aí ele vai, ó, tá vendo? O que é que diz esse histograma? Ele diz o seguinte: eu tenho as classes de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, ou seja, essas classes de quê? Conforme essas variabilidades aqui que a gente viu, de speed, cadê? Car speed, eu tenho aqui, ó, speed, eu tenho aqui, ó, de 0 a 5, então eu tenho o pessoal de 4, eu tenho de 5 a 10, tenho 7, 8, 9, 10, depois de 11 a 15, né? De 11 a 15 vai entrar 11, 12, 13, 14, 15. Depois vai de 16 a 20, né? Porque ele 15 é como ele está dividindo, né, de 5 em 5 cada classe dessa. E aí ele já coloca a contagem, por exemplo, de 0 a 5 tem quantos? Aqui deve ter o quê? Uns 2 ou 3, né? Que é exatamente esses dois aqui de 4, tá vendo? Esses dois de 4. Aí acima de 5 até 10, eu tenho 7, 8, 9, 10. Eu tenho uma quantidade maior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, que é a frequência. Tá vendo? Tá vendo aqui? 7. Aí depois, de 10 a 15, na realidade, de partir de 11, né? Ele tem 1, 2, 3. Ah, bom, aí tem essa quantidade toda. Então você vê que ele mesmo, essa divisão por classe, ele já criou, tá certo? Ou você pode dizer quantas classes você quer, quantas categorias você quer, mas se você não disser, ele mesmo pega lá os seus dados e classifica e já coloca o histograma. Então eu vou ter, onde é que eu tenho a maior quantidade de dados aqui? Entre 10 e 20, né? Entre speed valendo 10 até 20, né? Porque eu tenho mais de 15 ocorrências deles aqui. E entre 20 e 25 eu tenho aqui umas 7, 8 ocorrências de dados nessa faixa de 20 a 25. Então o histograma ele já cria essas classes, meio que criam essas categorias, mas embora sejam categorias numéricas, entre faixas de valores. Né? Amplitude, ou seja, a amplitude de cada classe dessa é 5. A amplitude de cada caixa dessa é 5. É o menor valor de 0 a 5. Depois, acima de 5 até 10. Depois, aí ele tem como configurar isso para ficar de 0 a 4 e de 5 a 10. Ele consegue fazer isso também, você mexendo aqui nos parâmetros do histograma. Tá? O comando é ist. Tá? Breaks, né, é como ele vai quebrar os dados. Pronto, vamos para o boxplot. Né? Aí depois do boxplot, a gente volta lá para ver a biblioteca ggplot. Né? Dá uma pausazinha para a gente voltar para o ggplot. Mas vamos para o boxplot aqui do padrão. A gente tem o boxplot do padrão e o boxplot mais sofisticado, que é do ggplot. Eu vou pegar o íris, vou pegar o próprio conjunto de dados íris. Deixa eu limpar aqui tudo. Vou limpar todas as plotagens também, as plotagens. Eu vou pegar o conjunto íris de novo, trazer ele para cá. Tá aqui ele, bonitinho. Vou atachar ele. Pronto. Aí agora eu vou fazer o boxplot. O boxplot eu tenho que passar aqui alguns comandos. Ó. Qual a base de dados?
e o que é que eu quero comparar, tá certo? Porque lembra que eu tenho, na base íris, eu tenho 4 variáveis, 5 variáveis, certo? Então, no boxplot eu tenho que dizer quem é o eixo vertical, y, quem é x, para ele poder fazer a caixinha. Eu não posso simplesmente dizer boxplot íris. Ele vai dizer assim, e daí eu quero saber o que é que você quer comparar. Ou então ele já compara todo mundo com todo mundo, certo? Então, eu estou dizendo, ó, boxplot, conjunto de dados, o data é íris. E aí eu quero comparar o quê? O comprimento da sépala com as espécies. Ou seja, ele quer fazer um gráfico considerando o boxplot dessas duas variáveis, o sepal length e as espécies. O sepal length e as espécies. Tá? Eu estou passando para ele os dois. Então eu passo separado pelo tio aqui, né? Pelo acento tio aqui. E aí eu vou estar colocando o main, já estou colocando o título do gráfico. Já estou dizendo que a cor principal, a cor aqui do título vai ser vermelha. O rótulo do eixo Y vai ser tamanho da sépala. O rótulo do eixo X, X-lab, vai ser espécie. E a cor vai ser blue. A cor eu acho que é do boxplot. Tá vendo? Então vamos rodar aqui. Vamos rodar aqui. Pronto, azul. Beleza, ficou aquele bonitinho. Deixa ele carregar aqui. Vamos repetir o comando aqui. Ó. Pegou o conjunto de dados íris. Eu quero comparar o tamanho da sépala com as espécies. Então, o tamanho da sépala, variável numérica, vai estar aqui no Y. E a variável categórica, que são o nome das espécies, vão estar aqui no X, certo? No horizontal. E aí ele vai pegar cada tamanho de sépala do setosa, cada tamanho de sépala do versicolo, cada tamanho de sépala da vigínica, e vai jogar aqui dentro, né, da caixinha, né, do boxplot. E aí a gente consegue, né, aqui essa visão a gente já tinha, a gente sabe que a mediana da setosa, tá vendo, está dando 5, a mediana da versicolo está dando 6, e a mediana da vigínica está dando um pouco mais, está 6,5. A vigínica tem um outlier aqui, né, tem uma espécie que tem a sépala pequenininha, 5, né, que é exatamente a mediana da setosa. Então, o que foi que a gente mexeu aqui? Ó? Observe. Col main é a cor do título. Só o col é a cor do boxplot, blue, azul, certo? Você pode escrever o nome da cor em inglês aqui, ou você pode pegar o código dela em hexadecimal. A gente tem que pegar um site aí, mas é melhor escrever, né? Em inglês aqui. Col, green. E ele agora está com esse recurso de já colocar a cor aí quando a gente escreve o nome dela. Essa é coisa nova. Ok? Então eu disse o que é que eu queria. Mas eu não quero agora, eu quero fazer outro gráfico. Eu não quero comparar a sépala mais não. Agora eu quero comparar as pétalas, o comprimento da pétala. Então é só colocar aqui petal length. Só olhar aqui o nome dela, ó. Petal length. Pronto, beleza. Então vou mudar a cor aqui para gray. 50 tons de cinza. Pronto. Gray. Beleza. Agora ele está comparando o que? Ele está comparando. Só que eu esqueci de mudar. Não é mais tamanho da sépala, é tamanho da pétala. Aí eu vou mudar aqui, tamanho da pétala. Porque o nome eu boto o que eu quiser. Ele não vai corrigir o nome, tá? Se eu mudei a variável, ele não corrige automaticamente o nome, não. Certo? Eu que tenho que dizer, porque esse nome aqui é texto livre que você coloca. Então eu vou mandar arrumo aqui. Pronto, o tamanho da pétala. Observe que o tamanho da pétala, né, a gente viu que a setosa, a variabilidade das pétalas são muito pequenas, né? Então você tem as pétalas pequenas e a variabilidade entre elas muito pequena. Já a vigínica tem uma variabilidade maior e o tamanho da pétala também maior. Certo? Aí sim, gente, você pode exportar essa imagem, tal, como imagem, salvar como imagem, como PDF, copiar para a área de transferência, para colar no texto. Você já pode aqui dar um save
certo? Save as imagens, ele vai exportar. Você vai dizer se você quer em PNG, se você quer em JPEG, você escolher aqui. E aí você coloca o nome do arquivo, o tamanho, tal. E tem um previewzinho aqui, porque ele está meio apertado, porque essa área aqui não ajuda muito, né? Certo? Mas aí você pega o tamanho, né? Vai testando. Ah, o meu tamanho 551 não tá bom, vou colocar 800 por 600, que é um tamanho bom, né? E aí ele vai exportar, certo? Quando você quer salvar aquela imagem como imagem. Onde foi que eu fiz isso aqui? Exporte, salva como imagem, aí escolhe o formato PNG, largura e altura, o diretório, o nome do arquivo, né? E manda salvar, ou se quiser ver depois que salvar, certo? Você consegue salvar também. Beleza? Vamos dar uma pausazinha, 10 minutos mesmo, pra gente, aí quando voltar a gente volta pro ggplot, tá certo? A gente volta pros slides, ok? Beleza aí.